Alô, alô, você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Hoje, segunda-feira, é dia de expediente aqui na nossa redação. E embora seja segunda-feira o nosso podcast de cerveja mais uma vá ao ar somente às sextas, hoje a gente vai trocar uma ideia justamente sobre cervejas artesanais aqui na nossa querida cidade Canção. E ele é um pioneiro desse mercado, ele é um pioneiro nesse... vamos colocar das cervejas artesanais aqui na cidade Canção, embora não esteja produzindo, ele ajudou nessa história de consolidação da cerveja artesanal na cidade Canção. Eu tô falando com o Paulo do Sumério, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Legal. Eu queria começar perguntando para você o seguinte, Paulo. Houve um boom das cervejas artesanais, sobretudo aqui na nossa cidade, diria talvez ali entre 2014, 15, 16, a gente já viu um aumento dessa procura, né? E conforme aumenta a procura, a gente vai criando também a demanda daquilo, né? A oferta sobre aquilo. E daí eu queria que você contasse um pouquinho da história do seu bar pra gente. Você já falou que começou numa porta pequena, 4 taps, 4 torneiras, e depois foi para um espaço maior e foi durante algum tempo, talvez aí a cervejaria da cidade com o maior número de taps, né, de cerveja. Conta um pouquinho da história do Sumério pra gente. Opa. Então, a gente inaugurou o bar em 2015 e aí era muito mais focado em loja do que bar, na verdade. A gente não pensava que viraria um bar. A gente tinha 300 rótulos de garrafa, uma parede assim monstruosa, e apenas 4 TEP, porque a ideia era a pessoa chegar ali, tomar um chopinho, pegar 2 garrafas, 3 garrafas, levar para casa e tomar em casa. Só que com o tempo foi virando mais um bar, a galera queria tomar ali, aí mais uma, e ficando, né? Aí foi ficando, e aí a gente foi entendendo que o mercado queria um bar, né? A gente foi diminuindo a quantidade de rótulos, ficando aberto até mais tarde, colocando algumas opções de cozinha também, que na época não tinha, e foi se adaptando, né? Até o dia que a gente decidiu fazer a loucura de mudar de uma sala de 70 metros quadrados para um bar de 700 metros quadrados hoje, com 30 opções de chopp, 30 torneiras. Esse foi o grande boom aí que a gente fez, e eu acho que influenciou muito a trajetória da cerveja artesanal na cidade, porque a partir desse momento, eu acho que muita gente viu que a coisa estava acontecendo realmente. E aí começa a surgir muitos bares aí, dezenas de bares hoje tem. E muitos desses bares que abriram era de antigo cliente nosso, entendeu? Então a galera viu que dava para fazer, viu o que estava acontecendo e falou, vou abrir meu próprio bar. E hoje tem dezenas aí na cidade. E o legal ali do Sumério é que, ali do bar de vocês, que eu como consumidor, já falei pra você isso, eu vou às vezes mais do que minha esposa gostaria, né? no bar ali. Cara, um ambiente super agradável, você tem aquele grafitão, aquele grafite quem fez? Não foi o Nuno Score, né? Não, aquilo na verdade não é um grafite, ele é feito no pincel. É pincel? Pincel, por incrível que pareça, é feito Nossa. no pincel. É o Johnny Morgado, o artista que fez, ele é de São Paulo e ele fez algumas outras paredes no bar também. Cara, é surreal aquilo. É o maior obra de arte do pincel do Brasil. Aquilo ali é essa é uma informação nova pra mim. Acho sensacional que daí você tá com aquele baita trabalho e você senta na grama, cara. Ali você tem as cadeirinhas na grama, você se sente no quintal de casa, meio que numa confraternização entre amigos. E daí, vamos falar um pouco sobre essa questão das torneiras, né? Como que você chegou ao número 30? Para ser 30 tipos de chopp, como é que faz para manter? Que isso é um negócio que chama a atenção de qualquer pessoa aqui, qualquer amigo meu que vem aqui pra Maringá, eu falo, vamos dar um pulo lá no Sumério. Tá, mas o que tem lá no bar? Eu falei, bom, tem 30 torneiras de chopp diferentes pra você escolher, daí você se diverte do jeito... Eu brinco que é a Disney de Maringá, o Sumério. É isso mesmo. Cara, 30, quando a gente escolheu esse número, foi justamente para ser o maior bar de cerveja artesanal do Paraná. Na época, em 2016, quando a gente fez a reinauguração lá, a gente mudou de local, né, e ampliou, foi justamente para isso, para ser a maior quantidade de taps do Paraná. E a gente passou de 4 para 30 torneiras, e na época o bar que tinha mais quantidade era um bar de Curitiba, que eles tinham 28 torneiras. Então foi para isso mesmo, para ser o maior.
E é muito difícil para manter esses steps, né? Porque você tem 30 torneios ali, a gente entende que às vezes acabou uma, acabou outro, mas você tem que manter um fluxo grande. Se você tem uma promessa ali de 30 chopes, né? Sei lá, deve ter uma média ali, 10% de que acabou alguma coisa, 20%, mas como é que é para fazer essa seleção de rótulos, tudo isso? É difícil, a gente tenta ter bastante variedade, né? Pela quantidade de torneiras. Então a gente pega bastante estilos diferenciados. Lógico que IPA, que é a queridinha aqui de todo mundo, acaba tendo 5, 6 torneiras de IPA, mas no restante a gente tenta variar bastante. Uma Pilsen, uma Weiss, uma Sour, uma cerveja belga, estilos mais diferentes. Vocês mudam bastante de acordo com a estação do ano? Porque, assim, por exemplo, tá inverno, a gente pensa em cervejas mais escuras, uma Stout, uma Porter. Vocês têm esse cuidado na hora de fazer a seleção de rótulos ali por época do ano ou não? Não, porque aqui em Maringá não influencia tanto, né? Aqui o nosso inverno é semanas, né? E aí acaba não influenciando tanto. Então, o TEP acaba continuando a mesma coisa. Você falou bastante da IPA, que acho que IPA virou meio que uma paixão nacional. Sim. Da cerveja. O Miranda, o Douglas, ele brinca bastante com a gente quando a gente está falando aqui de cerveja, né? Ele fala que a de trigo, a Weiss, é a cerveja de entrada para cervejas mais fortes, né? Sim. É a droga de entrada, né? Então, e daí depois quando ele brinca, né? Quando você vê, você começa com uma de trigo, quando você vê, você tá tomando IPA quente num calor de 40 graus em Maringá. Sem perceber. E por que você acha que a IPA caiu tanto no gosto do público? Cara, eu acho que o frescor, né? Principalmente as cervejarias aqui próximas, traz um frescor muito grande. Por ela levar bastante lúpulo, acaba sendo muito cheirosa, muito perfumada, e isso com certeza influencia na hora de você escolher o seu estilo favorito ali. Eu acho que é uma junção disso. O aroma muito forte, os sabores de fruta que os lúpulos frescos trazem, né? Eu acho que é um pouco de tudo isso aí. E daí a gente tem algumas cervejarias locais, só que no bar de vocês, como já um espaço em que as pessoas podem consumir esse tipo de cerveja, um bar próprio de, sei lá, a gente tá falando de Catedral, de Araucária, de Raca, tem várias cervejarias locais que o pessoal tem o bar próprio ali e faz. Vocês acabam priorizando cervejas que a pessoa, de repente, não tem um consumo tão fácil na cidade. Tava até conversando com você aqui nos bastidores. Vocês chegaram a trazer cerveja da Brooklyn, da Wake, são cervejas conceituadíssimas, né? Isso vocês importavam? Como é que funcionava? Não, tem importadoras que trazem, né? Por exemplo, da Brooklyn. A Brooklyn agora está produzindo no Brasil, então fica mais fácil, só que perdeu bastante apelo, né? Mas naquela época... Naquela época era importada dos Estados Unidos mesmo. E tem uma importadora em Curitiba que trazia esses barris para o Brasil inteiro, Brasil inteiro. Por exemplo, a Delirium tem uma importadora do Rio de Janeiro que eles trazem e aí distribui para todo o Brasil, né? Mas é importado mesmo. E a Delirium Delirium é uma cerveja relativamente nova, eu acho, né? Sim. Mas é já um clássico moderno, né? É um fenômeno mundial, né? Eles foram eleitos muitas vezes a melhor cervejaria do mundo. E o trabalho que eles fazem com a marca, com o carinho, com as taças, com as garrafas de porcelana, assim, eu acho que é um visual que encanta, além da cerveja ser maravilhosa, lógico. Bom, vamos falar um pouquinho agora de eventos, né? A gente sabe que... Bom, eu acompanhei pelo menos, né, 2, o Festival Sumeriano, que eu não lembro se eu já fui alguma vez, acho que não, mas o IPA Day era um negócio que eu adorava. E agora parece que esse ano vocês deram uma inovada, né? Vocês quiseram jogar aí pro público um tipo de cerveja que acho que dá para falar que é bem menos consumido do que tipos mais tradicionais como o Pilsen, como de trigo, ou com a IPA, que é o Sour, que é um tipo bem diferente de cerveja, né? Pela sua experiência desse dia, desse Sour Day, dá para esse tipo de cerveja entrar no gosto, no paladar maringaense? Cara, dá. Eu acho que é algo que já está acontecendo e de uma forma bem natural, assim. Maringá, por ser muito calor, muito quente, então é um estilo perfeito para isso, que é um estilo bem refrescante, mais frisante, assim.
E as Catarina Sour, né, que é o estilo brasileiro de cerveja que a gente tem, com adição de fruta, então vira realmente um suquinho ali com álcool, né? Então a galera tá gostando bastante. Para o pessoal entender qual que é a diferença da Sour para uma cerveja IPA ou para uma cerveja Pilsen, para uma cerveja que já está no imaginário popular, porque assim, quando a gente está falando de... E a Sour, ela tem um gosto muito ímpar, muito particular, né? E quando assim, você fala de IPA, a pessoa já tem pelo menos um gosto de uma cerveja IPA na cabeça. Sim. De uma Pilsen, de uma cerveja de trigo. Qual que é a característica da Sour? Sour é basicamente azedo. São cervejas ácidas, né? Então, muitas cervejas são fermentadas aí com lactobacilos, algumas até com bactérias que trazem essas notas azedas. Fica realmente azedo. E aí a galera acaba jogando fruta ou algum tipo de madeira, alguma coisa ali para dar um contraste que fica bem legal também. Legal. Falando em Sour Day, IPA Day, Festival Sumeriano, né? Vocês têm essa tradição de fazer o IPA Day, vocês não fazem uma vez por ano, é mais de uma, né? 2 vezes. 2 vezes por ano, daí você tem o Festival Sumeriano. Uma vez por ano, e agora esse Sour Day acho que foi inédito, esse ano foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez. Eu tenho um amigo que foi lá e ficou fissurado, né? Ele falou, nossa, cara, que droga, olha só, agora vou ter que comprar mais. Fica difícil pro pessoal, né? E daí eu queria ver com você, então assim, em média ali, você tem pelo menos, sei lá, 4 eventos por ano que vocês promovem, um por bimestre, talvez? Mais ou menos isso. E qual que é a importância desses eventos para o bar, como negócio e também para a questão da divulgação cervejeira? Cara, é muito importante, é de extrema importância, porque além de ajudar a gente a fomentar o consumo da cerveja artesanal, né? E trazer novos consumidores, é muito bom para o faturamento também. É um dia ali que você fatura relativo a uma semana de trabalho, entendeu? Então é muito importante, cara. Mas dá mais trabalho também. Eu lembro que vocês colocavam banda para tocar, trabalho, DJ, né? Agora a gente vai fazer um IPA Day agora dia 7 de maio. 7 de maio. Vão ser aí 4 bandas e mais de 30 opções de torneira aí. Vai ser bem legal, cara. É trabalhoso, mas é demais. É gostoso, né? E daí, a gente tem... Quando a gente está falando do IPA Day, vocês têm uma mudança de logística dentro das torneiras, né? Vocês isso é um lance que eu sempre quis saber, porque vocês trabalham com estoque, como é que é? Porque quando você está falando de garrafinha, que nem você falou no começo, você trabalhava com rótulos e tal, pô, você tem um pouco mais de margem para poder trabalhar esse giro de capital, né? Então você comprou aquilo ali, você falou, bom, isso aqui eu devo vender em tanto tempo, e se não vender também a gente vai fazer uma... Agora, o barril, ele é um negócio que ele é mais perecível, né? Sim. Como é que é a logística de vocês nesse sentido? O bom é que a gente consegue armazenar em câmara fria. Então, chegou, já vai para câmara fria direto e fica ali até o evento, né? O evento é complicado porque, por exemplo, a gente tem 30 torneiras fixas, né? E geralmente nem metade dessas torneiras entra no evento, né? Então, quando chega próximo ao evento, a gente está com 60, 70, 80 barris dentro da câmara fria. Nossa. Financeiramente falando, é muita grana parada, entendeu? Mas a gente sabe que no evento vai escoar grande parte daquilo, sabe? E esse é um escoamento que a gente gosta. Eu gosto de ver vazando ali o negócio. E como que foi a pandemia para vocês nesse período? Vocês faziam os eventos, eu acho que vocês... Eu não sei se vocês trabalham com cerveja para viagem também, com growlers, né? Não sei se vocês têm growler que é desses descartáveis que está hoje em dia bem na moda, né? Como é que foi? A galera começou a pegar para levar para casa e tomar, daí você foi... Como que foi esse período, essas nuances da pandemia para vocês? Foi terrível, né? A gente ficou mais de 120 dias fechado, né? Fora os dias que abriram com muitas restrições, né? Mas, assim, no primeiro mês foi tudo festa, né? Todo mundo achou que era férias e tal, e tava com bastante dinheiro, né? Teve auxílio, teve isso, teve aquilo. Então, realmente, a galera não deixou de consumir. Então, o delivery bombou, assim, nos primeiros 30 dias. Depois, quando a galera foi percebendo que não ia voltar tão cedo as coisas ao normal, aí a galera já foi segurando mais um pouco a grana. O delivery já não foi tão forte, principalmente de bebida, né? A gente trabalha com hambúrguer também, e foi o que deu uma salvada assim nas contas, né? Mas a cerveja pesou, cara, foi difícil.
Foi difícil mesmo. E daí vocês chegaram a pensar em parar, desistir? Porque assim, é o que a gente tava falando. Antes de vocês, tinha um bar também com cerveja artesanal aqui na cidade, que era o Pinchos. E daí o Pinchos fechou, acho que antes da pandemia, inclusive, bem antes da pandemia. Tô ficando louco, mas fechou. E assim, eu ouvi certa vez, eu acho que eu abri o primeiro podcast de cerveja com essa frase. Toda vez que um bom boteco fecha as portas, um filósofo deixa de existir, né? Vocês chegaram a cogitar fechar as portas nesse período da pandemia? Passou pela nossa cabeça sim, mas... porque as contas realmente apertaram bastante, aí você tem aluguel, que é uma paulada, aí você não tá faturando, e aí você tem funcionário, aí tem isso, tem aquilo. Realmente passou pela cabeça, mas aí a gente sentou, eu, meu sócio, minha equipe, a gente falou, não vamos fechar, cara. Se a gente passar por essa, aí ninguém segura. Aham. E, graças a Deus. E tá voltando o movimento anterior. Cara, tá voltando. Agora no Sour Day que a gente fez, deu mais de 500 pessoas. Foi bem legal. Aham. No próximo Ipadê agora a gente espera aí próximo de 1.000 pessoas. Tá voltando. Graças a Deus tá voltando ao normal. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Você gosta de tomar cerveja? Você bebe cerveja? Eu gosto. Bastante. Não, porque assim, eu já vi gente que sei lá, é bartender, mas não bebe, entendeu? Então assim, você vende o que você acredita, né? Exatamente. E daí eu queria... qual ali dos taps, tem alguma cerveja que você mais gosta? Dos que estão ali hoje? Ou dos que passaram? Você fala, putz, cara, essa cerveja aqui é um negócio absurdo. Eu adoro essa cerveja. É uma que, se eu pudesse, se desse, estaria ad eternum ali no bico. Tem alguma que você é especial? Tem uma cerveja que o nome dela é Duchesse de Bourgogne. É uma cerveja belga. Ela é fermentada em barricas de carvalho por 18 meses. Cara, é um negócio assim, surreal. E ela é bem ácida, lembra um vinho, aí tem notas de aceto balsâmico. É um negócio muito complexo, que a cada gole que você vai dando, ela vai esquentando um pouquinho e vai mudando completamente a bebida, né? Uhum. Essa eu costumo dizer que é o amor da minha vida, essa cerveja. E como que você começou a apreciar a cerveja? Antes do bar, durante o bar? Quando vocês começaram a abrir, vocês já não tinham muita certeza do que era e foram aprendendo aos poucos? Ou você já tinha uma boa noção de cerveja? Como é que era? Cara, antes do bar, eu trabalhava no Walmart, no finado Big aqui, hipermercado Big. Eu era gerente lá. E eu tava meio que saturado, assim, da rotina de mercado e tal. E foi lá que eu tive o primeiro acesso aí à cerveja artesanal. Já tinha umas Brooklyn lá, alguma coisa na prateleira. E eu comecei a experimentar. Falei, cara... Isso em que ano? 2015. 2015? Final de 2014, começo de 2015. E aí eu falei, cara, gostoso. Quero fazer isso da minha vida. E aí, cara... E aí foi? Aí foi. Aí eu saí do Big... 2 dias depois eu fui para São Paulo, eu fiz um curso de sommelier, sou sommelier de cervejas. Uhum. E aí eu voltei, já decidido a pegar o ponto e montar o bar. Foi assim que aconteceu. E foi realmente assim que aconteceu. Sozinho ou você tem sócio? Tenho sócio, Vinícius. Ah, legal. E daí, pra gente indo pro final, vocês fazem cerveja também, embora vocês não coloquem no bar, vocês já fizeram umas collabs, né? Já fizemos. E qual que é o tipo de cerveja? Porque assim, fazer cerveja é uma coisa e tomar é outra, né? Às vezes você gosta de fazer um tipo de cerveja, mas você prefere tomar outra, né? Quais tipos de cerveja? Vem coisa nova pra esse ano? O que a gente pode esperar aí do Sumério? Então, a gente fez uma IPA, né? Uma Session IPA. Em 2020, aí com a Araucária. Essa aí passou o nome. E a gente não fez mais por causa da pandemia, mas esse ano a gente quer voltar a fazer ela e também desenvolver uma receita de uma sour também. Uhum. Esse ano. Isso vai sempre Isso vai pro bar de vocês também? Você vai? Quando a gente fez essa collab com a Araucária, ela tinha disponível no nosso bar, no bar da fábrica deles. Uhum. E foi assim, em 2 semanas acabou tudo. Quando vocês fazem isso daí, vocês fazem quantos litros que dá para produzir no esquema desse? Dessa vez a gente fez 500 litros. 500 litros daí 10 barris de 50 litros. Então não é um grande volume assim. Ah, eu gosto, hein? Eu gosto. Fala pra você que eu gosto. Eu gosto desse esquema. Bom, a gente já tá indo para os 20 minutos de entrevista. Queria agradecer muito o Paulo. E
E antes de ir nessa, eu queria perguntar, para onde que vai o Sumério nos próximos anos? Cara, não sei ainda. A gente tá meio que deixando a vida levar, entendeu? A gente tinha um planejamento, sim, de abrir novas unidades aqui nas cidades do Paraná e também um para fora, mas a gente decidiu esperar mais um pouco e ver como o mercado reage agora, ano de política e tudo mais. Não sei se é hora de investir, né? Então, mas esperem que vai vir coisas novas aí. Legal. Paulo, muito obrigado, viu? E fica o convite para vir tomar uma cerveja com a gente no Mais Uma também. Eu que agradeço. Valeu. Legal. Isso aqui foi entrevista com o Paulo do Sumério, não dá para falar bar pioneiro em cervejas artesanais aqui na nossa cidade Canção. Ele contribuindo para que eu chegue cada vez mais tarde em casa e entre mais tarde no trabalho. Muito obrigado para você que nos acompanhou. Segunda-feira é dia de expediente, mas hoje tá liberado. Você vai poder tomar aquela sua cervejinha na moral, porque apesar de ser segunda-feira, dia de expediente, hoje foi papo de cerveja. Dá um pulo lá no Sumério essa semana e você vai entender do que eu tô falando para você. Até a próxima.